Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, como temos feito, dando sequência no nosso quadro De Olho na América do Sul, nada melhor do que trazer um meia atacante bem jovem que tem se destacado no futebol peruano. Estamos falando de Piero Quispe, 22 anos de idade, que joga pelo Universitário do Peru e quem sabe até poderia ser um bom atleta no futebol brasileiro. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, mapas de movimentação, histórico como profissional, raio-x das chances criadas e, claro, vou dar a minha opinião, vou trazer um pouco mais de informações sobre o atleta para você. Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações no mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação, e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB, sem clichê, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Piero Quispe nesse ano de 2023. Só antes da gente continuar com o atleta, pedir já desculpas antecipadamente. Minha voz pode estar um pouco afetada, pessoal, confesso que extrapolei um pouco nas comemorações da final da Libertadores, mas acho que está dando para vocês me escutarem com clareza, tá bom? Voltando ao atleta, 22 anos de idade, para o Quispe, 1,68 m e está jogando pelo Universitário do Peru, inclusive enfrentou o Corinthians na Copa Sul-Americana desse ano. Vamos lá. 41 jogos para o atleta, 33 deles como titular, 6 gols marcados, 2 assistências, uma pré-assistência, 52 passes para finalização, 53 arremates com 40% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 10,3 vezes a cada 90 minutos, retomou a posse de bola em média 6,8 vezes a cada 90 minutos, um número até interessante para um jogador ofensivo, ainda mais um jogador tão pequenininho como o Piero Quispe, mostra pra gente que é um cara que tem uma boa capacidade de recomposição e nem depende tanto da força física, por exemplo, para ter embates defensivos e recuperar a posse de bola. É um cara que faz bem uma leitura de espaço defensivo. Tomou 4 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o jovem peruano nesse ano de 2023. Você, torcedor, conta para mim nos comentários do meu vídeo, qual é o seu time e se você achou interessante os números do atleta, conta para mim nos comentários. Eu vou trazer mais informações, também vou dar a minha opinião, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, que como sempre está rolando ele, o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo o uniforme oficial da sua equipe, você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o quiz, para falar um pouquinho sobre o seu atual momento na carreira. Bem, pessoal, é um jogador muito jovem, né? Apenas 22 anos, aí está na sua terceira temporada como atleta profissional e foi agora, nesse ano de 2023, que ele conseguiu ter ainda mais protagonismo no futebol peruano, já vinha numa ascensão bem interessante na temporada de 2022, mas agora já conseguiu fazer mais partidas nessa temporada e melhorar os seus índices, não à toa tem chamado a atenção também do futebol sul-americano, além do contexto local do futebol do Peru. Então, assim, está numa temporada de ascensão, de assumir o protagonismo no contexto do futebol peruano, vem sendo titular, jogando praticamente todas as partidas pelo Universitário, melhor ano da carreira do Piero Quispe, tá bom? A nível de posicionamento, pessoal, de como ele se comporta dentro de campo. Falei que ele é um atacante, pode ser também meia atacante. Vamos entender então a faixa do campo que ele atua, falar um pouquinho sobre as suas características, né? Vem para a tela para vocês continuarem vendo comigo. Mapas de movimentação, mapas de calor do Quispe. Peguei a temporada passada, 2022, e esse ano de 2023. Muitos vão chamar de meia, muitos vão chamar de meia atacante. Eu, Felipe, prefiro dar alcunha de meia atacante pro Piero Quispe. Ele é aquele jogador bem baixinho, aquele meia tradicional que tem muita capacidade de articulação do jogo, aquele cara que também cobra bem as bolas paradas, consegue dar aqueles passes nas costas da defesa, né, para deixar os companheiros na cara do gol, mas também tem muita habilidade, capacidade de partir para cima na velocidade, no drible, para um jogador jovem. Tem até um poder de finalização interessante, marcou alguns gols esse ano, alguns belos gols, inclusive, com arremates de fora da área. A gente percebe que nesse ano de 23 ele tem sido mais um meia atacante pelo lado esquerdo, ele é destro,
Para quem não sabe, o Vitor tem recebido muitas vezes a bola aberto pela esquerda e trazendo para dentro, para finalizar, para criar uma boa situação. A maioria das vezes que ele levou perigo aos gols dos adversários foi recebendo, flutuando, né, do lado esquerdo para a parte central, criou a maioria das suas chances de gol por ali, daqui a pouco a gente vai ver. No ano passado, em 2022, já circulou um pouquinho mais, apareceu mais centralizado mais vezes, né, do que em 2023, caiu muito pela esquerda também, mas também chegou a aparecer ali no terço final pelo lado direito, como vocês podem ver. Então é um jogador que tem muita facilidade de se movimentar pelo campo de ataque. No terço final, um jogador que está em franco desenvolvimento ainda, né, pessoal? Mas a gente consegue entender, meu time, pessoal, Felipe, por onde ele poderia jogar? Podem ver que ele poderia ser um meia, mais centralizado, mas eu, Felipe, gosto mais dele recebendo aberto pelos lados e tendo a flutuação para dentro, já com a posse de bola ou aparecendo por ali. Não é um jogador, por exemplo, muito recomendado para receber de costas, para marcação, ter muito embate físico. Por isso que eu acho que o lado do campo, depois de trazer para dentro a meia, né? Aquela meia direita ou meia esquerda, é mais indicada para fugir um pouquinho dos embates físicos. É aquele jogador pequenininho, bem liso, com bastante capacidade técnica, tá bom? Falei dessa questão do posicionamento, né, pessoal? Evidentemente, citei para vocês que ele conseguiu criar a maior parte das suas boas chances de gol ou pela meia esquerda ou pela meia central, quase sempre flutuando já com a posse da bola. Então vamos ver como é que ele saiu na questão de criação de jogadas, né? Vem para a tela para vocês verem comigo o raio-x das boas chances de gol que ele criou nesse ano de 2023. Vocês percebem que ele não deu muitas assistências nos números brutos, né, pessoal? Mas foi muito por incompetência dos seus companheiros, porque ele criou 16 boas chances de gol. Dava para ter tido mais assistências se os seus companheiros de equipe tivessem aproveitado bem a chance. Percebe que uma grande maioria, todas as situações, né, pessoal, foram ali ou pelo lado esquerdo ou na zona central, até que são dentro da área, quase sempre era porque ele recebia já aberto, conduzia, fazia um drible, partia para cima do marcador, entrava na área e acabava criando a situação para os seus companheiros, muitas chances criadas ali na entrada da área. Também, como eu falei, bem característica de meia atacante, meia com capacidade de organizar, uma boa chance criada a cada 184 minutos, é um índice interessante. Se ele fosse um camisa 10 clássico, aquele jogador que fica jogando só para criar chances de gol, não seria um índice assim tão sensacional. Mas como ele também tem características de atacante, marca muitos gols, também tem outras atribuições, é um índice interessante, é um cara que consegue concluir e também consegue organizar jogadas. Duas dessas chances foram em lances de bola parada, assim, pode melhorar um pouquinho na questão dos cruzamentos, mas mostra pra gente que não depende única e exclusivamente da bola parada para deixar os companheiros em boa situação, tá bom? Essas 16 boas chances que ele criou, pessoal, mais os gols que ele marcou no ano de 2023 já estão em vídeo, separadinho, lá no nosso canal de apoio, que é o FB Highlights. Eu vou deixar o link no comentário, na descrição aqui do nosso conteúdo, para vocês poderem ir lá e poder conhecer o jogador, não só ouvir ou falar, mas também ver um pouquinho de Piero Quispe. Eu vou deixar no comentário fixado também na descrição, tá bom? Seguindo com o Piero Quispe, vimos tudo sobre a temporada de 2023 do atleta, mas como ele se saiu, por exemplo, em 2022, como é que foi o seu ano de estreia como profissional lá em 2021? Bora ver como é que está a ascensão da carreira do atleta. Vem para a tela para vocês verem comigo. Histórico como profissional, pessoal, de Piero Quispe, 2023. Nós vimos lá no começo do vídeo, tem a sua temporada de estreia 21 e a 22. Vamos lá, na sua estreia, tudo pelo Universitário, tá, pessoal? Em 2021 fez apenas 9 jogos, 4 como titular, 2 gols marcados, 1 assistência, nenhuma pré-assistência, 4 passes para finalização e 8,1 na perda de posse de bola a cada 90 minutos. Ano passado, que já subiu muito o seu rendimento, já começou a ganhar protagonismo no futebol peruano. 37 jogos, 35 como titular, 3 gols marcados, 4 assistências, 3 pré-assistências, 34 passes para finalização e 9 perdas na posse de bola a cada 90 minutos. Um jogador que tenta muita jogada incisivo, então o número de perda na posse de bola está tranquilo, tá, pessoal? Não é algo para assustar assim, quem está olhando. O seu rendimento a gente percebe claramente como ele vai subindo os seus números, tanto minutagem quanto números de participações diretas a cada temporada. Tem sido sim um destaque do futebol peruano, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. Vamos lá fazer uma avaliação sobre o jogador. Felipe, será que ele seria um grande protagonista no futebol brasileiro? Eu acho que ainda não seria o caso para Piero Quispe, é um cara que tem se destacado muito, mas a gente tem que sempre entender que o futebol peruano e o futebol brasileiro tem sim uma grande diferença de nível técnico. Tem sido comum a gente ver jogadores jovens, talentosos, da Colômbia, às vezes do próprio Uruguai, do futebol peruano. Alguns chegam aqui no futebol brasileiro e se destacam, é bem verdade, mas muitos vêm, mesmo sendo protagonistas
no futebol local chegam aqui e acabam não conseguindo jogar tão bem. Eu acho que o Piero Quispe tem índices técnicos, tem assim, mostrou pra gente dentro de campo que ele pode sim render fora do Peru, mas ainda seria tratado como uma aposta no nosso futebol. Se você torce para algum time de primeira prateleira, talvez, do futebol brasileiro, poderia ser um nome no máximo para compor elenco, se você já tem um grande jogador para o meio ou para o ataque pelo lado do campo, ele vir para ser uma opção de banco, um cara para ganhar minutagem aos pouquinhos, sem ter grande expectativa, sem onerar demais o cofre do seu clube, poderia sim ser uma opção. Se você torce para time que está em cima, ele vir para ser um titular, acho que poderia ser um pouco exagero, poderia pesar um pouco na adaptação. Se você torce para times que têm um orçamento menor, times da Série B, times que estão subindo às vezes da Série B para a Série A, ou que precisam de um pouco de mais criatividade, apostar um pouco mais para tentar permanecer, fazer uma boa temporada em 2024, até pode ser, mas sempre colocando aquele freio na expectativa. Futebol peruano, futebol brasileiro, nem todo mundo consegue chegar aqui. Jogar, de qualquer forma, fica aí o vídeo para vocês conhecerem. O atleta ele tem contrato até o final de 2025, então provavelmente teria que ter uma negociação, uma composição com o Universitário, mas a gente sabe que o futebol peruano não é tão difícil assim tirar os atletas, 22 anos de idade, eu acho que ele já não vai mais brigar por uma vaga no primeiro escalão do futebol europeu, não vai ter times com muito poder financeiro querendo o atleta. Acho que os times do Brasil seriam bons candidatos para contratar o jogador, às vezes os times da MLS também gostam desse tipo de perfil, ficaria mais ou menos aí a concorrência, tá bom? Falei pra caramba, dei minha opinião, quero saber de você, torcedor, você já conhecia esse atleta, você acha que poderia ser uma boa aposta para o seu time? Marca os dirigentes, compartilha nas redes sociais, lá no Twitter principalmente. Quando eu fizer o post, coloca lá o vice-presidente de futebol do seu time, o presidente, os influenciadores, marca a galera para divulgar. Quem sabe um jogador que eu tô falando aqui, apresentando para vocês, não vai parar no seu time no ano que vem, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, desculpa mais uma vez pela voz, a gente volta aí com mais vídeos. Não esquece de ativar o sininho, beleza? Valeu, pessoal, grande abraço. Fui!